Olha só, a gente segue falando sobre maus tratos contra crianças. Mais cedo, agora há pouquinho, a gente trouxe aqui esse caso dessa mãe que foi presa após queimar as mãos da filha. Pensa só, ela colocou ali ovos para cozinhar, os ovos pegando fogo, simplesmente colocou nas mãos da menina, enrolou e amarrou um pano e ficou olhando a menina sofrer. Esse caso aconteceu no bairro Colinas do Sul. E nós conversamos com a conselheira tutelar que fez o resgate dessa criança que não deve voltar de jeito nenhum a viver com essa mulher. Bora conferir o que diz a conselheira na tela. A gente foi acionado pela Polícia Militar, o qual a gente teve em loco, né? E a mãe foi atuada pela Polícia em flagrante e ela informou que colocou o ovo quente na mão da criança no sábado e uma forma de repreender a criança. E a gente foi conduzido aqui para a Delegacia da Infância e Juventude. A gente vai em busca agora da uma família extensa para que a criança fique sob os cuidados. No caso, a família materna ou a família paterna ou quem a criança indicar. E a criança está bem, aparentemente, não está se queixando de dor, mas está bem, está com medo da mãe ser presa também e está seguindo. A gente está tentando fazer com que ela brinque, com que ela se entenda com outras coisas para sair dessa questão da história, né? Ela tem uma irmãzinha de aproximadamente 2 anos, o qual ficará sob os cuidados do pai. E o pai dessa criança que sofreu essas queimaduras? Segundo informação iniciante, o pai se encontra falecido. Você vê a inocência da criança, preocupada que a mãe está sendo presa, gente. Diante desses casos de violência envolvendo 2 crianças aqui na capital, a gente vai trazer outro caso já já, a gente chama a Glaucinha Araújo, que está com o juiz da infância e juventude aqui da capital, para falar mais sobre esses casos e de que maneira a população pode denunciar. Nesse caso aí, Glaucinha, que a mãe colocou os ovos quentes na mão da própria filha, a própria vizinha disse que não teria sido a primeira vez que ela teria provocado, que ela teria batido ou punido a filha com extrema violência. Isso chama atenção, né? Pela recorrência, né, Glaucinha? É um absurdo, João, uma situação como essa que essa criança está enfrentando com apenas 6 anos. A mãe é aquela figura que você tem que vai cuidar de você. E a criança, como eu ouvi agora a conselheira tutelar dizer, que ela está com medo que a mãe seja presa. Por quê? Porque na inocência dela, aquela mãe é quem está ali amando, cuidando, apesar do que ela sofre, porque ela nem entende. Ela acredita que está sofrendo aquilo ali porque fez alguma coisa errada. Porque muitas vezes é isso, sabe? Que essas pessoas dizem às crianças, você está sendo castigada porque você fez isso, você fez aquilo. E não é, gente. Quem ama não pode fazer uma coisa como essa. Eu não gosto nem de imaginar uma cena dessa. Uma criança indefesa, sem saber nem o porquê está passando por isso. E a gente tem outro caso também, viu? Tem o caso de uma criança de apenas 10 anos também, que essa criança ela foi sequestrada pelo padrasto, ex-padrasto, porque ela estava na casa do pai quando este homem chegou armado com uma faca e ameaçou. O pai da criança pegou essa criança e levou-a embora. Por que, minha gente, fez isso? Por amor? Não. Porque essa criança era usada para pedir esmolas e assim financiar o vício dele de drogas. E essa criança já tem uma mãe que também é usuária de drogas. Então ela estava sob os cuidados do pai. Mas, quando foi ontem, esse padrasto deixou a criança na porta do pai, ainda ameaçou mais uma vez e foi embora. Olha que situação também. Por isso que a gente convidou para essa conversa o juiz da infância e da juventude, Adailton Lacer. Bom dia. O que fazer em situações como esta? Bom dia, Glaucia. Bom dia, João. E bom dia a você que está em casa. Olha, são situações, como você bem disse, absurdas, que por mais que nós tenhamos experiência nessa área, a gente nunca se conforma, acha que é o trivial. Não é. Isso são questões de agressão gravíssima contra
praticada contra uma pessoa que não pode se defender, quer dizer, uma criança que é um ser humano ainda em desenvolvimento, praticado por uma pessoa que, em tese, deveria protegê-la, que no caso, primeiro caso que você citou, a mãe, né? E o outro segundo caso, que também é um outro absurdo, praticado por um padrasto, para que a criança fosse, então, mendigar para alimentar o seu vício, né? Segundo a reportagem. Então, são situações em que a população deve ficar atenta para denunciar de forma anônima, cautelosa, casos como esse. Porque se não for uma denúncia, as autoridades não terão conhecimento. E essa criança será mais uma vítima, né, da impunidade. Portanto, fez muito bem quem denunciou. As autoridades policiais agiram corretamente, foram céleres em proceder com a prisão dessa mãe. E o que pode acontecer com ela? Na esfera criminal, ela vai responder pelo crime de lesão corporal e aí, de acordo com o laudo, vai ver se é grave, se é leve, grave ou gravíssima. E na esfera civil, no âmbito da infância e juventude, ela vai responder a uma ação de destituição do poder familiar. Ou seja, ela vai perder sobre sua filha o poder de ser mãe dessa filha. E essa filha pode ser colocada em uma família substituta ou uma família extensa, que são os parentes, ou mesmo uma outra família através de um processo de adoção. Mas todo esse processo é garantida a ampla defesa. Então, eu estou falando em tese o que pode acontecer. Não quer dizer necessariamente que chegará a este ponto. Vai ver em que circunstância isso foi ocorrido, se essa mãe, em que estado emocional ela estava. Então, tudo será apurado, né, dentro do devido processo legal. Já no caso desse homem que colocava a criança para pedir esmolas, a gente sabe que é crime. Sim, e sobretudo usando uma criança para essa finalidade. Então, se alguém do povo ver nos sinais de trânsito uma criança ou mesmo adolescente pedindo esmolas, ou seja lá o que for, vocês têm que entrar em contato com o Serviço de Abordagem Social, que aqui na comarca de João Pessoa se chama RUARTE. O número é muito fácil de encontrar, você faz uma pesquisa na internet, encontra o número do RUARTE. Faz essa denúncia ou mesmo ao Conselho Tutelar da região onde a criança esteja ali sendo utilizada. Esse homem também, ele pode responder criminalmente, pode ser preso? Pode, se ele não detinha ou não detém a guarda desta criança e a levou e passou todos esses dias, pode até caracterizar um sequestro aí. Então é importante que veja a situação. Então as autoridades, né, a Polícia Judiciária vai investigar e fazer o inquérito e evidentemente o Ministério Público vai se pronunciar. Tá certo, muito obrigada. Disponha sempre. Deixa eu dar um número para vocês aí de casa, que é o Disque 100, Direitos Humanos. Você liga, denuncia e informa o que está acontecendo quando você observar que alguma criança está sendo vítima de maus tratos ou ela está sendo usada para pedir esmolas ou outras coisas, violência sexual, tudo isso. Liga, que é importante demais. Como o juiz explicou, se as autoridades não receberem essas denúncias, não vão saber de jeito nenhum o que está acontecendo. Então é importante que a gente também faça a nossa parte. Eu volto contigo, João. É por isso que eu digo, Glaucinha, a família tem que ficar de olho, os vizinhos ficarem atentos, os professores também, porque o comportamento pode dizer muita coisa. Hematomas pelo corpo denunciam uma situação que a criança pode estar vivendo dentro de casa. E a criança, por medo, acaba não falando, por isso que a denúncia é muito importante. Obrigado, viu, Glaucinha? E a própria criança, nesse caso da mãe que colocou os ovos quentes na mão, ela é preocupada com a prisão da mãe. Mas por que ela está preocupada? Será que ela não está com medo de uma nova punição? Se ela já apanha por motivos pequenos, você imagina agora que ela foi parar numa delegacia por causa dela. É o que está na cabecinha dessa criança. Imagina só, né, a pressão e a violência psicológica também, tem que pensar nisso.